Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro iceberg de desenhos banidos. Esse episódio é a desculpa perfeita para assistir desenhos sem ser jogado. Se você nunca viu ou sabe o que é um iceberg, o que eu acho difícil, eu vou te explicar resumidamente. Iceberg é uma lista de coisas divididas em camadas, dos mais leves e mais conhecidos ao mais pesado e desconhecido. Dito isso, superfície. Um dos episódios mais infames da história foi o Electric Soldier Paragon, exibido apenas no Japão em 1997. Nesse episódio, Pikachu destrói mísseis com um ataque que gera uma sequência de flashes vermelho e azuis extremamente intensos. Mais de 600 crianças japonesas sofreram reações adversas, como náuseas, convulsões e até desmaios. Isso virou um escândalo nacional e até internacional. Por causa disso, o episódio foi banido para sempre e nunca mais exibido. A grande ironia é que o ataque foi feito pelo Pikachu, mas foi o personagem Porygon que foi punido e praticamente nunca mais apareceu no anime. Existe um episódio chamado Rude Removal, que ficou escondido por anos. Nele, Dexter inventa uma máquina para remover todo o lado malcriado dele e da Didi. Só que ao usar a máquina, eles criam duas versões extremamente rudes e boca suja. Durante o episódio, os personagens falam diversos palavrões. Claro, todos censurados com bips, mas ainda assim bem explícitos para ser um desenho infantil. E é exatamente por isso. Foi considerado inaceitável na época. O episódio só foi ao ar anos depois, em 2013 na Adult Swim. O episódio 1B causou muita polêmica. Nele, os personagens Buster, Plock e Hampton decidem experimentar cerveja e rapidamente eles ficam bêbados. O episódio aparece eles cambaleando pela rua e até roubando um carro da polícia. No final, eles caem de um penhasco com um carro e morrem. Essa ideia era uma tentativa de ensinar uma lição sobre os perigos do álcool. Mesmo assim, o tom do episódio foi considerado pesado e inadequado. Ele foi banido da programação normal e só foi exibido poucas vezes em maratonas especiais. Em Bob Esponja, um episódio que foi banido se chama Crustáceo de Meia-Idade. Nele, o Sr. Sirigueijo começa a se sentir velho e tenta se divertir com Bob e Patrick. Mas a diversão dos dois é bem idiota. Eles se divertem catando lixo, ficam observando máquinas de lavar roupa, lavando roupa e fazem coisas bem idiotas. Irritado, o Sr. Sirigueijo resolve ir embora, até que o Patrick tem a brilhante ideia. Vamos invadir a casa de uma mulher e roubar sua calcinha. Para resumir, eles acabam entrando na casa da mãe do seu Sirigueijo, e o seu Sirigueijo acaba ficando de castigo. Por causa dessa insinuação sexual, o episódio foi considerado impróprio e acabou sendo removido de todas as plataformas oficiais da Nickelodeon em 2018. Temos um vídeo completo comentando esse episódio aqui no canal. Basta assistir. Em Looney Tunes, existe uma coleção de 11 curtas conhecidos como os 11 censurados. Esses episódios foram retirados oficialmente de circulação em 1968 por conterem estereótipos racistas e extremamente ofensivos, particularmente contra afro-americanos e chineses. Esses curtas eram exibidos normalmente nos anos 30 e 40, mas com o tempo foram considerados inaceitáveis, mesmo dentro do próprio estúdio. Até hoje, a Warner Bros. Mantém esses episódios fora do ar, e eles só circulam por meio de cópias raras ou vazamentos na internet. Eles são praticamente um tabu dentro da história da animação. Vários episódios foram censurados ou editados por trazerem uma personagem chamada Mummy Two Shows. Ela era uma mulher negra retratada de forma extremamente caricata, com sotaque exagerado e estereótipos raciais. Durante muitos anos, as aparições dela foram completamente removidas ou redubladas, com uma personagem branca em algumas versões internacionais. Além disso, episódios que mostravam violência exagerada ou insinuações racistas também foram retirados de algumas plataformas de streaming. O episódio chamado The Grips foi removido por um motivo bem específico. Na história, os personagens descobrem que podem reclamar de tudo na internet e ganham atenção por isso. Com o tempo,
eles passam a atacar tudo e todos, incentivando uma cultura de ódio digital. O problema é que, apesar de ser sático, o episódio foi mal interpretado em algumas regiões, sendo associado a cyberbullying. Como resultado, ele foi removido de algumas plataformas, especialmente nos Estados Unidos. O episódio A Máscara é um dos mais estranhos e pesados do desenho. Nele, uma gata chamada Kitty aparece usando uma máscara e age de forma extremamente agressiva. Ao longo do episódio, é revelado que Kitty está fugindo de um cachorro chamado Mad Dog, o namorado da sua melhor amiga, com quem Kitty tem uma história bem peculiar. A história lida com temas como abuso doméstico e violência psicológica, o que gerou reclamações de pais na época. Apesar de nunca ter sido oficialmente banido, o episódio foi removido de várias reprises e ficou por muito tempo fora do ar. Na versão brasileira dos Ursinhos Carinhosos, existe uma abertura do filme A Terra do Nunca que foi alterada porque a dublagem original citava a morte diretamente, com frases como "Não tenha medo da morte, ela faz parte do viver". Isso tudo apenas para crianças assistirem. O conteúdo foi considerado muito pesado para o público infantil na época, e a dublagem foi modificada em versões posteriores. Hoje em dia, a versão original só é encontrada em VHS antigos ou uploads raros. Em Os Padrinhos Mágicos, a trilogia Wishology era uma grande saga que parodiava Matrix, Star Wars e vários filmes de ação. Mas a parte 3 dessa trilogia desapareceu por completo de algumas plataformas. Embora o episódio em si não tenha sido oficialmente banido globalmente, em vários países ele foi retirado do ar por conter armas de fogo muito realistas, referências a extermínio em massa, destruição planetária e até um tom mais apocalíptico do que o desenho costuma ter. Muita gente lembra das partes 1 e 2, mas a terceira parte parece ter sido apagada em alguns catálogos de streaming. Peppa Pig. Sim, até Peppa Pig já teve episódio banido. Em um episódio chamado Mr. Skinny Legs, o pai da Peppa Pig ensina que aranhas não são perigosas, que não há problema em brincar com elas. O problema é que na Austrália, onde vivem algumas das aranhas mais venenosas do mundo, isso foi considerado extremamente perigoso. O episódio foi banido por lá e classificado como impróprio para crianças australianas, já que podia incentivar o contato com animais perigosos. Arthur é um dos desenhos mais educativos e tranquilos que existem, mas em 2019, um episódio foi censurado em alguns dos estados dos Estados Unidos. No episódio Sugar Time, o personagem Sr. Hatburn, professor do Arthur, se casa com outro homem. Apesar de não ter nenhum conteúdo explícito ou polêmico, em alguns estados conservadores dos Estados Unidos, o episódio foi vetado por tratar de casamento homoafetivo em um programa infantil. Isso terminou gerando um enorme debate sobre inclusão e censura. Steven Universe foi uma revolução em diversidade nas animações, mas exatamente por isso, sofreu diversos cortes e banimentos. Em vários países árabes e até em partes da Ásia, episódios que mostram casais do mesmo sexo, carinho entre personagens femininas ou até mesmo a personagem Garnet, que é literalmente uma fusão de um casal, foram censurados ou completamente banidos. Alguns episódios que celebram amor, identidade de gênero e sexualidade simplesmente nunca chegaram a ir ao ar em certos países. Um episódio chamado Sick Days mostra os personagens fingindo estar doentes para escapar de compromissos. O problema é que o episódio traz piadas envolvendo doenças graves, vômito e até sintomas falsos de forma exagerada e grotesca. Durante o auge da pandemia de H1N1 e depois da Covid-19, o episódio foi completamente arquivado por parecer insensível ou desinformativo, mesmo que fosse só apenas uma sátira idiota. Alguns episódios do Pica-Pau, principalmente os feitos durante a Segunda Guerra Mundial, foram banidos por conteúdo extremamente racistas e xenofóbicos. Alguns mostram caricaturas de japoneses e alemães de forma ofensiva,
com propaganda política pesada da época. Esses episódios não são apenas raros, eles foram completamente apagados dos catálogos oficiais. A própria Universal e a Walter Lantz Productions os mantêm trancados como se nunca tivessem existido. Man's Best Friend. Esse episódio era tão violento que causou a demissão do criador da série, John Kricfalusi. Em Man's Best Friend, Han é adotado por um homem rígido e militar. Ao longo do episódio, a pressão psicológica vai aumentando até Rain ter um surto psicótico. Rain começa a espancar o homem com um remo de uma forma extremamente gráfica e perturbadora. O episódio foi censurado pela Nickelodeon e nunca foi exibido no canal, e só anos depois apareceu em versões alternativas. Até hoje, é considerado um dos episódios mais sombrios já criados em uma animação infantil. The Power Unleashed. Esse episódio não chegou a ser banido nos Estados Unidos, mas em alguns países da Ásia e Oriente Médio, sim. Nele, Jackie Chan enfrenta um vilão que representa uma entidade espiritual chamada Lu Pei. Algumas falas e símbolos foram considerados desrespeitosos com relação à cultura budista e taoísta. A censura aconteceu de forma silenciosa. Versões com cenas editadas ou totalmente cortadas foram distribuídas nesses países, e o episódio original raramente é exibido fora dos Estados Unidos. Foi uma censura mais cultural do que por conteúdo gráfico. O desenho Babar tem uma animação piloto pouco conhecida que foi exibida apenas uma vez na CBC, Canadá, e depois retirada da rotação normal por ser considerada traumática demais para crianças. O episódio conta a origem de Babar de forma crua e sombria. Ele é mostrado ainda filhote quando sua mãe é morta por caçadores de forma súbita e impactante. A cena é surpreendentemente gráfica emocionalmente, com Babar chorando enquanto o corpo da mãe fica estendido no chão da floresta. A intenção era mostrar uma mensagem anti-caça, mas a forma como foi feita chocou pais e educadores, levando o episódio a ser substituído por uma versão suavizada nas temporadas seguintes. Hoje, o piloto original só pode ser encontrado em gravações caseiras raras. Retirado por conteúdo considerado assustador demais. No Brasil, o programa Cocoricó teve um episódio chamado Medo, em que Júlio e os animais discutem seus medos mais profundos. Há uma cena em que Júlio tem um pesadelo sombrio, com vozes distorcidas e sombras sinistras, que deixou várias crianças assustadas. O episódio gerou reclamações de pais da época na exibição original, e por isso foi retirado da programação da TV Cultura e não entrou nos relançamentos em DVD no YouTube. Hoje é um dos episódios mais difíceis de encontrar da série. Oi pessoal, devido a algumas limitações no nosso canal, a gente não está conseguindo enviar vídeos com mais de 15 minutos por enquanto. Tivemos que separar em mais de uma parte o iceberg. Eu espero que tenham gostado da primeira parte e quinta-feira sai a segunda parte, com os episódios mais pesados. Então se inscreve no canal para não perder nada e deixa seu like, seu comentário falando qual outro iceberg ou vídeo você gostaria de ver aqui. Isso vai nos ajudar muito. Muito obrigado e até mais.